Olá, cá estou eu. Saltámos um domingo, fui tratar de mim. Ainda fiz uma filmagem que não consegui fazer download. A certa altura já era quinta-feira, achei que era muito perto de domingo para vos estar a mandar dois domingos positivos tão perto um do outro, por isso o outro ficou sem efeito e, entretanto, arrumei ideias e modifiquei um bocadinho a conversa da semana passada, se calhar não era para ser, e tenho aqui uma nova conversa de domingo. Bom domingo a todos. Obrigada por todas as mensagens preocupadas a perguntar o que é que tinha acontecido ao domingo positivo da semana passada. Por isso, e sei que muitos foram rever outras conversas. Obrigada pelo interesse, por acompanharem, por estarem aí desse lado. É bom saber que nem que seja uma ou outra pessoa está a fazer diferença e está a criar uma conexão maior entre educador e criança. Por isso fico muito, muito contente por isso. Cá estamos outra vez, vamos lá pôr o cinto e ir em frente com esta viagem de hoje. Já sabem que o que funciona para mim pode não funcionar para vocês. No entanto, também relembro que isto é uma linguagem nova, é uma série de ferramentas que algumas funcionam melhor que outras, dependendo das crianças, dependendo dos pais, mas é sem dúvida uma linguagem de quando se pratica e se começa a falar mais uma língua, consegue-se perceber, consegue-se usar, consegue-se comunicar e a ideia é realmente haver mais laços, mais conexão entre o educador e criança e com que faça toda a mensagem que se quer passar na educação mais forte e duradoura. Já falei nas outras conversas todas do mind shift, da importância de mudarmos do mindset fixo da educação tradicional para o mindset de crescimento, o mindset growth, sendo isso a base total de se perceber esta língua. É difícil, não está a funcionar, isto para mim não dá, os meus filhos não estão a perceber, é porque nós não estamos a comunicar com um mindset de crescimento, nós não estamos a praticar um mindset de crescimento, um mindset de growth, e tem que haver uma prática enorme, um estudo grande e uma vontade de aprender esta linguagem para depois conseguirmos perceber ainda melhor como aplicar e como ter resultados com ela, não só em casa, mas na vida. É porque muitas pessoas acham que é uma educação permissiva e não é. Eu já falei da diferença da disciplina e do castigo. Nós na educação positiva temos disciplina, não temos castigos, mas não deixamos de criar um terreno para que a criança possa ela tomar a escolha certa e responsabilizar-se pela escolha que tomou, caso não seja a escolha certa naquele momento. Isso falei, acho que na conversa 9 sobre isso. Educar não é mandar, é guiar. Por isso aqui falamos de alternativas aos berros, alternativas às explosões e às impulsividades dos educadores, e os educadores, para quem eu me refiro, não são os professores, são os pais, os avós, os professores, qualquer tipo de pessoa que tenha contacto com crianças, professores de atividades extracurriculares, babysitters, qualquer tipo de pessoa, explicadores que tenha contacto com crianças e que queira fazê-lo de uma forma positiva e com um impacto positivo para a vida. Aquela coisa de como é que queremos que eles se lembrem de nós quando forem grandes. Acho que é uma pergunta importante a fazer-nos diariamente, como é que vamos fazer a diferença na vida deles, sendo que, tenho aqui, sendo que, estava a ver aqui uma sombra a vir, sendo que eu quero fazer uma diferença e um impacto positivo, daí eu ter escolhido tomar este caminho, porque via que, no meu caso, a educação tradicional fazia-me tomar o papel de um monstro, de uma ditadora, de uma figura que eu não queria de maneira nenhuma que os meus filhos se lembrassem dessa maneira de mim quando eu já cá não estiver. Por isso, eu sou a mãe que dança, sou a mãe que conversa, sou a mãe que guia, que orienta, porque escolhi sê-lo. Agora, vamos falar aqui hoje de emoções. Eu já falei bastante de emoções assim por alto e acho que depois quem ouve, eu lembro-me de ouvir e ficar a pensar, mas como é que eu faço isto? E isto
parece uma coisa muito fácil para quem já faz e quem já detecta, quem já aceita e quem já usa, mas depois para quem está a ouvir pela primeira vez há um abismo enorme, um universo enorme entre o fazer, o ler as regras de jogo e o concretizar. Portanto, eu tento também dar ferramentas para que vos ajude a concretizar e a usar a linguagem positiva e a educação positiva. Uma das coisas que eu quero aprofundar, sem dúvida, é as emoções. Já aprofundei bastante no mindset e numa série de outras coisas, mas as emoções acho que também estão na base da educação positiva. Na educação tradicional temos tendência a fechar as emoções e a não lidar com elas e a mandar para o quarto e a dar um castigo, e as crianças não têm oportunidade. Foi-se abaixo. Estava aqui a falar das emoções e como na educação tradicional temos tendência a não lidar com as emoções. Vai para o quarto, antigamente, e ainda em algumas escolas vai para o canto, ou castigo, para mim é um palavrão, e eu acho que as crianças aprendem, e os futuros adultos, a que sentir não é bom, em que mostrar frustração, mostrar desorientação, seja com uma birra, seja com o que for, dá numa palmada, num berro, num castigo, e não se aprende a lidar com as suas próprias emoções, não se ensina ferramentas a se autorregular, para as crianças saberem regular as suas emoções, primeiro aceitar que elas estão a ter uma emoção e qual é que ela é, lidar com essa emoção e ensinar a autorregular essa emoção. E eu, aqui não sou psicóloga, mas aqui a minha interpretação, quando eu comecei a querer exercer a educação positiva, é que se os próprios adultos não sabem reconhecer as suas emoções, lidar com elas e autorregulá-las, porque berram e têm birras de adultos, não é? Com as suas próprias crianças, ou sejam alunos, ou sejam filhos ou netos, como é que a criança há de saber fazê-lo? A criança, a adolescente, imita o adulto, e se não tem ferramentas para identificar e lidar com as suas próprias emoções, nunca vai saber fazê-lo, e há um curto-circuito enorme que depois é uma bola de neve, e o berro ou o castigo resolve momentaneamente, assim como um comprimido tira as dores de cabeça momentaneamente, mas quais é que são os sintomas dessas emoções? Estamos a lidar com uma coisa momentânea, mas não estamos a ir à raiz, não estamos a ir ao sintoma e não estamos a ir trabalhar o sintoma e a razão de porque é que há dores de cabeça, ou porque é que há aquela birra, ou porque é que há este comportamento que é repetitivo. Eu estou a falar, obviamente, há crianças que têm problemas bastante mais extensos e profundos e complexos, que têm que ser tratados por profissionais, mas eu estou a falar daquele dia-a-dia da criança em casa ou na sala de aula, em que há ferramentas para lidar com isso, duradouras, e é onde se cria uma ligação emocional muito mais forte entre o adulto e a criança, e leva o efeito da conversa e do diálogo muito mais longe, e sobretudo dá ferramentas à criança ou adolescente para lidar com ele próprio no dia em que sentir, e nós sentimos todos os dias. E se todos os dias reprimimos os nossos sentimentos e as nossas emoções, chegamos a uma altura onde há um breakdown, e seja onde for na vida. Portanto, quanto mais cedo se aprende a lidar com as emoções, e eu estou a falar de crianças desde os 2 anos, com pequenos jogos, mais fácil é depois, durante a infância e na adolescência, de lidar com situações. Porque ser pai, ser educador, não é ser um ditador diariamente de fazer, não fazer. Não, supostamente a infância, não vamos nos esquecer, é suposto ser de ligação, de amor, de afeto. E hoje em dia, com os pais a correr, os educadores a correr, com todos os desafios que a vida nos traz, esquecemos que a vida é sobre também o amor, também o afeto e também uma autorregulação de emoções, nós com nós próprios. Agora, imaginem uma caixa de ferramentas, não é? Que tem o martelo, que tem todos os pregos, tem tudo, não é? E nós usamos sempre só a mesma ferramenta. Eu não consigo construir uma casa e fazer tudo o que quero numa casa com
uma ferramenta, eu preciso de várias, não é? E na educação é igual, se usarmos só os berros, só as palmadas, só o deitar abaixo, só estas ferramentas, como é que vamos construir uma criança? Como é que a vamos potencializar? Como é que a vamos tornar mais forte, mais confiante, mais responsável? Não estamos a fazer nada para isso. Estamos a usar pequenas estratégias momentâneas que não têm um efeito duradouro. Portanto, aqui a questão é o que é que vamos usar e como é que vamos fazer para que isto mude e se torne bastante mais suave e fluido, tanto para o educador como para a criança. Porque só usarem o martelo não precisam do resto, mas se calhar não vão conseguir pôr em pé tudo o que gostariam. Pensem, o que é que vocês querem ensinar aos vossos filhos para a vida? Façam uma lista. Eu sei, eu quero que eles sejam, que haja empatia, quero que eles sejam responsáveis, quero que eles sejam pessoas curiosas, que se entreguem ao que fazem da melhor maneira, que sejam pessoas amigas, que ajudem o seu amigo, que respeitem as mulheres para os meus filhos, rapazes. Portanto, há uma lista que eu fiz, uma série de coisas que eu gostava de ensinar, mas não é ensinar a reprimir e a oprimir as emoções e os sentimentos deles e as lutas e as desorientações que eles têm diárias, que eu vou ensinar isto. Eu não sou a ditadora, eu não sou uma tirana, que tenho ego e estou cá em cima na minha torre de controle com chicote. Basicamente é isso que se faz na educação tradicional, porque não se dá espaço para haver uma emoção do outro lado, para haver uma sensação e uma ligação entre adulto e criança. A emoção e o comportamento, eu ligo estes dois, são sempre ligados a um trigger. Há sempre qualquer coisa que despolta este comportamento. E cada comportamento que há, nós temos que entender porque é que ele está a existir. Temos que identificar, regular, para depois haver ali um educar para a vida de como lidar com as nossas emoções. Porque a maior parte dos comportamentos das crianças tem a ver com a tal chamada de atenção, porque elas não estão a ter o que necessitam, mas não o sabem comunicar de outra maneira. E podem dizer, não, mas eu dou toda a atenção ao meu filho, mas se calhar não dá o poder de decisão, ou dá o poder de decisão, mas não dá a atenção toda, mesmo que acho que está a dar, se calhar não está a dar a 100%, one-on-one, aquela atenção que ele está a precisar, e ele está a chamar a atenção. Temos que aceitar, eles não são nós, o que nós precisamos não é o que eles precisam, e a vida tem vários altos e baixos, e eles também têm desde que nascem. Portanto, eles precisam de exatamente a mesma coisa que nós precisamos. As emoções são um bocadinho um alerta que vem nos explicar muito concretamente o que é que está a acontecer na cabeça deles quando eles mesmo não sabem explicar. Por isso, como é que vamos agarrar esta coisa das emoções? Eu acho que muita gente sabe, mas eu volto aqui a lembrar, se quiserem voltar a lembrar-se disto, há 6 tipos de emoções base num humano, seja numa criança de 2 anos ou seja num adulto, neste caso 43 como eu. Há o medo, a fúria, a tristeza, o desconforto, a felicidade e a surpresa. E cada um deles pode ser manifestado no nosso corpo de muitas maneiras. Portanto, eles não estão só tristes ou contentes, ou com vergonha, ou tímidos, não, há um leque muito maior e muito mais detalhado de emoções que eles têm. E aqui o mais importante é, em família, de detectarem que tipo de emoções é que existem, fazerem com eles listas com cores diferentes, deem uma cor a cada emoção. E dentro do medo, por exemplo, há a vergonha, o abandono, a inferioridade, a insegurança, a ansiedade e o susto. Isto é algumas das que eu pus aqui. E o corpo vai manifestar-se como, dentro do medo, tenso, corado, desequilibrado, com frio, calado, nervoso, pode roer as unhas,
pode estar com as mãos dormentes e pode tremer. Isto são tudo pequenos indícios de que pode haver medo na criança ou no adolescente por alguma razão. A fúria manifesta outras coisas, por exemplo, a fúria que pode manifestar dor, insegurança, ira, ressabiamento, estar zangado, irritado ou criticar sempre tudo. No nosso corpo, como fisicamente, pode manifestar-se como a boca a tremer, a morder aqui a boca, a roer as unhas também, com dores de cabeça constantes, a esconder-se, rebolar os olhos, falar alto, pescar os olhos, algum tique, um queixo tenso. Isso manifesta a fúria, ficar quente, irritado, sempre tenso. Portanto, desde a criança pequena ao adolescente, ao adulto, isso pode estar a manifestar o lado da fúria, não é? O desconforto, que é uma constante desaprovação, desiludido, uma aversão a tudo, com vergonha ou com, como é que eu ia dizer, desgosto de tudo, não é? Tudo é um problema, pode manifestar-se no corpo com a necessidade de se mexer, estar sempre a mexer, ataques de pânico, a cara fechada, enjoado, tremer, contorcer-se, dores de barriga. Pode manifestar um desconforto de alguma coisa. Depois a tristeza, que é sempre um sentimento de culpa, de abandono, de desespero, depressão, solidão ou de estar apático, pode manifestar-se no corpo como olhar para baixo constantemente, vazio, arrastar-se, dores no corpo, sentimentos dormentes, peso, sentimento frágil, olhos a rebolar ou a chorar constantemente. A surpresa, que transmite sempre um choque, uma confusão, admiração ou um excitamento, pode-se manifestar no corpo como estar sempre aos saltos e aos saltinhos, mãos suadas, sem fôlego, sem palavras, queixo caído, sobrancelhas para cima. Nós todos conhecemos a surpresa, mas nem sempre, por acaso é um sentimento fácil de uma pessoa ver, mas é bom as crianças reconhecerem que há estas emoções e estas repercussões no corpo delas, conhecerem o corpo, conhecerem as emoções e haver conversa sobre o que é que está a acontecer. Nós não somos só um robô que acorda de manhã e faz, as coisas aparecem e nós vamos fazendo. Não. Quanto mais nós conhecermos quem somos, o que estamos a sentir, como é que o nosso corpo nos está a mostrar isso, e depois a seguir já vou falar em como lidar com isso, e se pudermos regular as nossas emoções, vamos conseguir ter ligações e relações à nossa volta muito mais facilmente e progredir e evoluir na vida também com um sentimento mais leve. A alegria, mais uma emoção que transmite felicidade, curiosidade, orgulho, satisfação, coragem, paz, intimidade, otimismo. Manifesta-se no corpo como uma pessoa mais aberta, energética, acordada, uma cara relaxada, erguida, com confiança, mais quieta às vezes, receptiva, sensível, leve e vibrante. Temos esta roda de emoções dentro de nós. Não sei se todos sabemos reconhecê-la, se todos nos lembramos diariamente que o nosso corpo fala connosco ou que o corpo deles fala connosco, e às vezes o mais provável é que eles não saibam comunicar o que estão a sentir, mas nós como adultos podemos detectar, podemos conversar e podemos ajudar com que se lide com cada momento e cada emoção de forma diferente. Portanto, identificar, o conhecer bem as emoções para depois saber lidar com elas é muito importante. Eu acho que estes dias que estamos a ficar em casa são ótimas alturas para conversar sobre emoções e para criar momentos em que se fazem umas listas e cada um depois pinta de uma cor, para no dia-a-dia, às vezes os pais não estão em casa, estão a trabalhar e eles possam ir à lista e possam identificar, não, eu estou a sentir isto. Eu já vos vou dizer como é que depois podem ter também ao lado ideias de, se estás a sentir isso, tenta fazer isto, que é para eles conseguirem a começar devagarinho, sozinhos, a regular as suas próprias emoções, e isso é um super poder que eles levam para a vida, e isso sim é educar. Porque integrar emoções e pensamento
ajuda a regular. O que é que acontece? Nós às vezes temos uma emoção, não sabemos identificar. O próprio pai, explodimos, porque não estamos a pensar, espera aí, eu estou cansado, estou a chegar a casa, aquilo não está exatamente como eu quero, calma, vou dar ali uma volta, vou lavar as mãos, não vou lidar com isto agora porque eu não quero explodir, não quero que seja a primeira coisa que é chegar a casa a ter com os meus filhos, é zangar-me com eles. Portanto, se nós tivermos isto um bocadinho preparado, se sentirmos, não, eu estou cansado ou eu estou uma destas emoções, como é que eu vou lidar com isto? E até explicar-lhes, ir com eles, dizer, olha, eu hoje estou aqui, eu vou ter que ir fazer isto e já venho falar com vocês. Portanto, se eles souberem como é que os pais chegam a casa, se calhar também já pensam do lado deles como é que vão agir. Isto tudo é conversa, é diálogo e preparação para depois haver um terreno onde possa haver amor, carinho e aqueles minutos em que se está juntos, aqueles momentos em que se está juntos serem realmente momentos inesquecíveis de construção. Porque para regular, primeiro é preciso aceitar que se tem as emoções e reagir de uma forma correta perante essa emoção. Eu acho que há dois tipos de linguagem que se pode ter. Eu acho não, está detectado que há dois tipos de linguagem que se pode ter. Uma linguagem reativa e uma linguagem assertiva, uma linguagem que aceita. A linguagem reativa é mais provocadora, mais explosiva. Vou-vos dar exemplos de pequenas frases que fazem toda a diferença, que é já saber identificar a emoção e não deixar que a emoção nos controle a nós. Por exemplo, para de me chatear, para de me fazer zangar contigo. Isso é uma forma reativa. Se eu quiser falar de uma forma assertiva, digo, fiquei mesmo magoada com isto que acabei de ver. E eles têm que pensar, o que é que ela acabou de ver, o que é que eu acabei de fazer. E se nós dissermos, às vezes não entra. Se eles pensarem, eles já levam de outra maneira e não vão mudar ali. Se calhar, se já tiverem isto um bocadinho avançado, vão-vos pedir desculpa, mas a questão aqui é que eles realizem sozinhos e lidem sozinhos e para a próxima façam a melhor escolha certa, porque sabem o que é que vos vão fazer sentir. Sinto que não gostas de mim, aqueles pais que às vezes levam para esse lado um bocadinho uma chantagem emocional, de um lado mais de linguagem reativa. A linguagem assertiva, em vez do sinto que não gostas de mim, dizem assim, sinto-me sozinha e com pouca ligação a ti, não estás a criar uma boa ligação a mim. E eles pensam, espera aí, mas eu gostava de ter uma boa ligação com a minha mãe, então não posso fazer isto. A ideia é que se deixe o tempo, o espaço e o silêncio para eles pensarem no que é que nós gostávamos que eles fizessem, mas que eles sintam o controle da situação e da vida deles e daquele momento e que nos deem perante a melhor escolha do ambiente à volta deles. E é possível, chega-se lá. Não quero que sejas tão mau. Dizer, gostava que me tratasses de uma forma mais simpática. Aquela coisa que eu já vos disse, do em vez de falar com não berres, dizer, fala com uma voz mais calma. Aquela coisa é um treino, não é? Portanto, é a reativa e a assertiva. Não sejas tão irritante, não sejas tão barulhento. Não me consigo concentrar com este barulho todo. É tão fácil. E eles pensam, se não se consegue concentrar, é melhor eu falar mais baixo. Mas não temos que ser nós a ser o tirano e a ser o ditador. A ideia é que eles, num ambiente, olhem e digam, agora não é a melhor altura para eu fazer isto, de uma próxima vez. Portanto, nós estamos a trabalhar os músculos do raciocínio para que eles possam ter este raciocínio sozinhos mais tarde. E para estarmos preparados para estes momentos, temos que treinar. Temos que pensar, espera aí, o que é que eu estou sempre a dizer? Fazer uma lista é, como é que eu posso fazer isto desta maneira? E se não souberem, perguntem que digo-vos, está bem? Por isso, o que é que nos desorienta como pais? Vamos fazer essa lista. O que é que nos faz ter falta de controle, sentir-nos ignorados, sentir-nos desesperados, sentir falta de afeto deles, sentir que não nos deixam falar e dizer que é isto, eu sou o adulto, eu é que tenho que falar, ou sentir-nos ignorados, sentir-nos esquecidos, sentir falta de justiça ou sentir-nos manipulados. Vamos sempre reagir quando estivermos dentro de uma situação destas em casa. Eles também vão. Eles são como nós, são humanos e não vão gostar de sentir falta de controle, nem sentirem-se ignorados, nem sentirem-se desrespeitados, nem sentirem falta de afeto, nem que não os deixem falar, nem dar a opinião deles, nem sentirem-se ignorados, sentirem-se esquecidos.
sentirem que há falta de justiça perante eles e sentirem-se manipulados. Por isso, nós reagimos e eles também vão reagir. Eles são o reflexo de nós. Eles copiam as nossas emoções e se nós não explicamos que emoções há, como é que há que reagir com elas, eles também não vão saber fazê-lo. As crianças sentem exatamente o mesmo que nós. Por isso, depois de identificarem estas emoções todas, depois de as aceitarem, que estão a sentir isso, em vez de explodir, não é? Porque identificar o que nos faz reagir e o que nos faz explodir, em vez de explodir, vocês já vão ter isso detectado e vão reagir e regular a vossa emoção de forma positiva. Preparem-se, é mesmo importante preparar as emoções, identificá-las e regulá-las. É aquela célebre coisa da disciplina versus o castigo, do diálogo versus o controle, que eu também já falei nas outras conversas. Portanto, em vez de fazermos parte do caos, não é? Uma criança está a fazer uma birra, ou está a reagir porque está com uma necessidade e está desorientada. Em vez de juntarmos ao caos, vamos acalmar o caos. Vamos ser a brisa que passa, vamos ser o arco-íris que aparece, e em vez de sermos os trovões e tornarmos o furacão que torna a situação ainda mais violenta ou ainda mais desorientada. Eu acho que é muito importante. Eu quero ser um norte, quero ser um porto seguro e o que me traz a educação positiva é exatamente isto. Eu deixo de fazer parte do caos e passo a ser o norte a que eles vêm quando há caos. E para isso é muito importante o shift e o mind shift do mindset de crescimento é haver uma perspectiva do outro. É não entrarmos como eu sou o adulto, é a minha maneira, mas onde é que ele está, o que é que ele está a precisar e como é que eu posso ir ter com ele onde ele está, em vez de o exigir a fazer o que eu quero que ele faça. Às vezes, todos nós como adultos tivemos também momentos na vida, na infância, que não nos deixaram ter esse poder de decisão e que estamos a aproveitar o facto agora que somos pais e agora é como eu quero, mas só estamos a levar uma geração à frente os erros todos da anterior. A época em que os nossos pais e avós educaram acabou. Nós estamos tão mais evoluídos. Não vamos trazer isso connosco. Vamos arranjar diálogo, vamos arranjar conexão emocional e vamos contribuir para a saúde mental de todos estes crianças e futuros adultos que estão sobre a nossa proteção e orientação. Por isso, eu acho que é importante termos aqui uma ideia de que qual é que é o desafio que nós estamos a ver à nossa frente, vou-vos dar alguns exemplos, e o que é que realmente está a acontecer. Porque às vezes o julgamento sobre a situação está completamente errado. E nós temos que nos pôr na perspectiva do outro e tudo muda. Porque as coisas não são em relação a nós, nem ao que nós sabemos e aprendemos, é em relação a onde é que eles estão e o que é que está a acontecer naquele momento. Isto são só alguns exemplos, depois daqui há milhares de caminhos e quanto mais se pratica, mais fácil é de os detectar. Por exemplo, há vários tipos de criança, vou só falar aqui de algumas, e de humanos sensíveis, zangados, perfeccionistas, tímidos, excitados. Isto são vários sítios de situação. Quando ele está sensível, chora por tudo e por nada, está triste, quando vamos embora, chora sempre, não gosta de estar sozinho. É um tipo de criança ou de momento e de fase de uma criança ou de um adolescente. O que está realmente a acontecer na cabeça desse pequeno humano, ou jovem humano, é que ele não sabe regular as emoções, está preocupado com enfrentar a mudança que está a acontecer e não sabe e precisa de ajuda para gradualmente se adaptar a ela e tem medo do que não sabe verbalizar. Isso pode acontecer quando uma criança está sensível, quando uma criança está constantemente zangada, grita muitas vezes, atira coisas, é destrutivo, faz birras constantemente, muitas vezes grita e verbaliza e diz odeio-te, ou vai-te embora, ou não gosto de ti, à mãe. Uma pessoa fica, ai, morrer, não quero ouvir isto, não é isto que é ser mãe. Mas, no fundo, ele não está a querer dizer aquilo.
Ele não está a saber verbalizar o que está realmente a sentir, porque ele não sabe reconhecer as emoções que está a ter, não tem as ferramentas certas para lidar com os sentimentos, precisa de ajuda para se acalmar e aprender ferramentas para se autorregular e acalmar, e preocupa-se com os sentimentos que não está a conhecer. Estão-lhe a aparecer sentimentos que ele não sabe regular, portanto fica muito zangado porque não sabe lidar com eles. A criança perfeccionista ou o jovem adulto perfeccionista, que muitas vezes é nervoso, fora de regras, não aguenta errar, nunca quer faltar à escola ou aos compromissos que tem medo de responder errado, às vezes até joga com a iniciativa porque tem medo de errar, não aprecia nada a crítica construtiva. O que é que está a acontecer na cabeça desta criança ou jovem adulto? Tem dificuldade em ligar com o negativo, precisa de ajuda em conectar ideias e ações, outra vez reconhecer as emoções, identificá-las, eu já vou falar disso, e tem dificuldade em verbalizar o que é que o preocupa. Portanto, aparece nestas rotinas que têm que ser sempre as mesmas, porque senão ele não sabe fazer sem ser dessa maneira, parece que lhe tiram o chão e ele cai. A criança que é mais tímida, o jovem adulto que é mais tímido e que se esconde por trás das pernas, ou que não gosta de conhecer pessoas, ou que não gosta de mudança, ou que não gosta de lugares novos, no fundo, o que é que ele está a sentir lá dentro? Não sabe verbalizar preocupações e medos que tem certos cuidados com situações novas, precisa de ajuda em preparar a mudança ou o novo que lhe aparece na vida. A criança que é muito excitada, é excitada quando há convidados e quando está numa aula e está a chamar a atenção, ou quando está em casa, assim numa situação que não faz sentido e que está bastante excitada, ou faz piadas inapropriadas, salta nos móveis, faz coisas bruscas e é bruto. Esta criança não identifica o seu motor interior. Portanto, tem que também ter algumas ferramentas para identificar as emoções, para encaixá-las no sítio certo. E precisa de estratégias para construir a antecipação. E isto tudo se prepara. Quer dizer, olha, quando acontecer isto, e tudo em conversa, com jogos ou com algumas ferramentas que eu já vos vou dizer, e depois na internet há muito mais que vos pode ajudar a este respeito. Isto para vos dizer que o comportamento são as emoções a dizerem estou aqui. E nós, quando olharmos para um comportamento, seja ele bom ou mau, mais ou menos, por detrás está sempre uma emoção. Pensem nisso. E aqueles que mais nos provocam são as emoções que desorientam. Eles estão desorientados e são realmente aqueles momentos em que nós não podemos acrescentar mais barulho, mas temos que acrescentar calma e ajudar. Lembrem-se disso. Sejam o porto seguro no momento de desorientação. Portanto, em vez de mandarem para o quarto, mandarem de castigo, que cria afastamento, sentem-se ao lado deles. Cuidado com o espaço, eles nessas alturas podem querer ou não querer, se calhar estão a lidar com uma tempestade lá dentro. Uma pessoa diz, olha, eu estou aqui, quando quiseres conversar, estou aqui, se calhar é melhor te acalmares um bocadinho, e vai-se buscar um copo de água, ou vai-se buscar qualquer coisa que eles gostam, para dizer uma bandeirinha branca, eu estou aqui, vamos ultrapassar isto juntos. Diálogo, conexão, solução, orientação. Uma das coisas mais importantes da educação positiva é a preparação. É isto que eu estou a falar, porque eu posso estar a falar disto tudo, mas se não há preparação, se vocês não estudam um bocadinho e praticam um bocadinho, e vão errar pelo caminho, não faz mal, e continuem, não desistam, mas sem a preparação, depois é muito difícil no momento uma pessoa ter o reflexo. Portanto, o identificar, o aceitar e o introduzir as ferramentas de autorregulação de emoção. E tratar as crianças gentilmente nesse aspecto e nesse momento, com respeito, não é ser permissivo. Eu quero realmente falar desse ponto, porque tratar as crianças com calma, com gentileza e com respeito, muitas vezes as pessoas acham que estão a dar a parte fraca, e eu não percebo porquê, porque estão a ser muito mais fortes, estão-lhes a ensinar o que é ser um bom humano, estão-lhes a ensinar a ultrapassar um momento. A pessoa não tem que ser autoritário e mau e agressivo para ser mais forte, por isso logo aí já está um shift que tem que acontecer nas nossas cabeças.
Portanto, berrar, não mostra mais força. Às vezes, o positivismo e o sorriso mostram muito mais força do que a agressividade e o berro. Por isso, pensem nisso também, seja quem tiver a ouvir, a próxima vez que tiverem a ensinar e a educar. E esta coisa da autorregulação das emoções ajuda-nos muito a lidar com esse género de situação, porque eles precisam de linhas condutoras, isto não é um terreno livre, precisam de ferramentas, mas não precisam de berros nem de medo para reforçar uma diretriz. Isso não faz com que eles ouçam melhor, só faz com que eles se fechem e se afastem mais. Eles são pequenos, mas são pessoas e merecem o mesmo respeito que nós gostamos que tenham connosco. Se estivermos num trabalho, ou se estivermos nós numa aula de ginástica ou numa aula de natação para adultos, não vamos querer que o professor esteja a berrar connosco o tempo inteiro e a dizer que está a fazer tudo mal. Eu acho que nenhum de nós gosta e eles também não. Por isso, vamos às ferramentas de autorregulação de emoções, que eu acho que é realmente um tema importante em eu tocar, porque depois já sabem que eu só toco nestes pequenos temas para vocês depois poderem desenvolver aqueles que acham fazem mais sentido para vocês. Eu já vos falei do termómetro das emoções, da respiração do arco-íris, do cantinho da calma, de um quadro com as cores, de como é que eu me estou a sentir hoje, tentem ter estas ferramentas na parede, feito por vocês ou por eles, porque eu acho que tem uma ligação muito maior, ou na sala de aula, em grupo, ou com o professor, que liga muito o professor ao aluno, e eu já tive essa género de ligações entre professores dos meus filhos, pessoas que eles ainda falam hoje em dia e nunca se esqueceram, e acho que vão falar aos filhos deles, desses professores. Eu acho que tão gratificante para um professor que dá tanto, porque todos dão, não serem o bicho-papão e serem o herói que eles tiveram e que vos fez subir um patamar na vida deles. Por isso, eu acho que tentem ter ferramentas à mão que os ajudem quando eles estiverem sozinhos, e há aqui uma série delas que eu acho que os pais, uma lista de checklist que os pais têm que ter, ou os educadores têm que ter, não se podem esquecer. Não berrem uma criança que está a berrar. Não berrem uma criança que está a berrar, não faz sentido, ela está desorientada. Berrar em cima de berro não vai trazer absolutamente nada, não vai ensinar absolutamente nada. Não deem ordens na altura da desorientação ou da birra, não é a altura, não estão a ser assimiladas. Ouçam e validem as suas emoções. O que é que estás a sentir? Como é que eu te posso ajudar? Eles não vão saber muitas vezes, portanto depois vão experimentar uma série de coisas e dar aquelas ferramentas. Onde é que estás no termómetro? Vamos respirar o arco-íris e daqui a bocadinho já vou dar mais ferramentas que ajudam nesse aspecto. Não entrem em quem é que tem razão. Não é a altura. Na altura do desafio da discussão, eu é que tenho razão, é a minha maneira, esta é a minha casa. Não entrem por aí. Cuidado com a vossa linguagem corporal, que não mostre agressividade e os faça fechar, respeitar o espaço deles, ponham-se ao nível deles, usem uma distração, ouvir de forma refletiva é importantíssimo, tudo o que lhes dê espaço para eles pensarem e chegarem à solução eles próprios. Não julguem, muito importante, usem o silêncio, também é bom, evitem o não, respirem, mas sem agressividade, sem não pareçam um touro furioso, pareçam antes uma brisa, um ventinho calmo que os está a acalmar. Ajudem-nos a olhar para vocês com calma, para eles quererem chegar à vossa calma, e usem visualizações calmas se estiverem dentro desse género de contexto. Se gostarem de usar visualizações, também ajuda, e eu tenho depois algumas visualizações espetaculares para vocês aqui, daqui a bocadinho. Portanto, é o mudar o mindset da disciplina do castigo, do medo e do controle, para a disciplina da orientação restaurativa e de conexão. Ao identificarmos as emoções, é isto que vai acontecer. Vai haver um shift desta disciplina mais reativa para uma disciplina restaurativa. Por exemplo, em vez de usar o medo, vamos usar o respeito. Em vez de usar regras, vamos cativar. Em vez de usar o controle, vamos
orientar. Em vez de, em público, falar com eles e fazê-los sentir envergonhados e humilhados, vamos, em privado, dar-lhes ferramentas para os ajudar. Em vez de agredir, seja verbalmente, seja fisicamente, vamos compreender. E em vez de castigar, vamos refletir. Eu vou um bocadinho mais longe dentro disto, porque isto é abstrato para quem esteja a ouvir pela primeira vez. Em vez de usar o medo, que é exigir respeito com ameaças e alertas e o 1, 2, 3 e para a próxima e vou-te tirar os eletrónicos, em vez de usar o medo, usar o respeito, que é ganhar respeito com as crianças, conversar, dar consequências para elas poderem tomar a decisão sozinhas. Depois, e criar um terreno saudável de diálogo. Em vez de as regras, obrigar a forçar regras para conseguir o silêncio, a calma e a ordem, vamos cativar com momentos que os inspirem, que levem a diálogo, a aprendizagem, a troca de ideias diferentes, porque falar é bom. Então, as tais consequências fazem-se em conjunto. Esta tal preparação é feita antes para cativar um comportamento positivo, em vez de umas regras que são um medo, que estão ali mesmo à espera que eles falhem. Portanto, nós queremos que eles queiram ser bem-sucedidos e não que tenham sempre ali o erro como um machado que lhes corta todas as suas iniciativas boas. Em vez do controle, usarmos a orientação. O controle é dizer sempre quando estão a fazer algo errado. Não é assim. Isso é o que mais se ouve. Vamos então orientar, ajudar. Vamos ajudá-las a refletir sobre a sua atitude, porque é que aconteceu e como é que podem fazer da próxima vez. Em casa podemos fazer o mesmo. E eu aprendi com isso e há conversas que eu digo, olha, já estás super responsável e estás a fazer isto e aquilo. Eu gostava muito de conseguir chegarmos aqui, já está numa idade, achas que consegues? E há mais alguma coisa que achas que consegues? E eles dizem, e vamos fazendo umas metas de mês a mês para que eles possam ir evoluindo e saber que eu lhes dou o espaço para eles tentarem, que eles próprios dizem, eu já consigo fazer isto, e vai havendo uma responsabilização em grupo, em família, em equipa, que é preparada e é cativante, não é? Porque tem em diálogo e não é diariamente dizer que ele não fez, mas não há nenhuma preparação para que tipo de metas ou de expectativas é que eu teria para eles. Portanto, cuidado com exigir sem se ter dado expectativa. É muito importante pensarem nisso. Cuidado com o chamar e humilhar em público, que é quase um bullying, e dar o respeito que eles merecem e falar com eles e ajudá-los em privado. A agressão e a compreensão. A diferença entre as duas também é muito importante. Sinais físicos agressivos e de ameaça e de cara e em alturas desafiantes não ajuda. Se forem para um lado de compreensão, em que se é gentil, em que se mostra compreensão, é muito mais fácil de os ajudar a sair desse desafio e desse momento desorientado em que eles estão. E em vez do castigo haver reflexão, esta coisa do castigo a ver com a obediência, baseia-se em medo, castigo, em quase uma tirania do adulto e um controle total de uma situação, e enquanto que a reflexão há um espaço para eles crescerem, há um espaço para eles aprenderem com o erro que fizeram. Portanto, isto são duas maneiras de olhar e de depois ajudar a lidar com uma situação de uma forma tradicional ou de uma forma positiva. E isto porque este lado mais agressivo e mais negativo acaba por criar uma quebra entre educador e aluno ou filho ou neto e não ajuda depois na aprendizagem, porque quando há quebra emocional não há aprendizagem, como está mais que provado em vários lugares no mundo inteiro, livros e especialistas o explicam. Há 10 maneiras de criar conexão com as crianças. Falem com eles do que eles gostam, não só da escola. Façam esse esforço. Deixem-nos ensinar-vos algo que eles sabem fazer. É tão bom eles verem que nos estão a ensinar qualquer coisa. É uma cara realmente que não se esquece. Falem de memórias deles, de histórias de família. Adoram. Às vezes não se sabe o que há de falar. Lembrar-se de coisas que eles fizeram, às vezes disparatadas, nossas até de infância. É sempre algo que cria uma conexão entre a criança e o adulto. Outro dia tinha um professor
do meu filho que, sem querer, disse uma coisa que ofendeu alguém na escola e o professor foi espetacular e disse, eu achei que ele se vinha zangar, porque tenho sempre aquele reflexo, ai, 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 e o professor, quando falou connosco e com ele, disse-lhe, eu estou na tua equipa. Eu acredito em ti. Vou-te explicar. Já me aconteceu, eu já errei, eu também já disse uma coisa que achei que era boa e ofendia outra pessoa. Portanto, eu sei perfeitamente onde tu estás. Vamos aqui pensar em maneiras que para a próxima tu podes fazer diferente. O que é que tu achas? E ele começou a dizer e começou uma conversa. Eu saí de lá, de coração cheio, olhava para o meu filho que estava a sentir-se confiante quando saiu. Eu tenho a certeza que a ligação entre este professor e o meu filho é enorme e que muito mais coisa vai ser concretizada do que se ele se tivesse zangado, quisesse fazê-lo sentir-se mal. Não se ganhava nada com isso. Portanto, isto é um exemplo bastante recente que eu fiquei surpreendida realmente como uma educação positiva e uma abordagem positiva faz toda a diferença. Joguem verdade ou consequência. Os adolescentes adoram fazer-vos perguntas que vocês têm mesmo de dizer a verdade, senão há uma consequência ao contrário para vocês. Os meus adolescentes adoram. E às vezes temos que dizer verdades de coisas que fizemos. Contem histórias engraçadas, contem histórias inspiradoras vossas da vida e alguns disparates. Usem os interesses deles nas lições que querem dar. Às vezes falar na linguagem deles é muito mais fácil para criar conexão. E uma das minhas preferidas, mas que custou tempo a perceber isso, é pedir desculpa. Pedir desculpa quando nós erramos, quando nós dizemos uma coisa que não devíamos ter dito e que realizamos rapidamente que poderíamos ter feito de outra maneira. Portanto, isto está tudo interligado com as emoções e com este tema de hoje de identificarmos, aceitarmos e lidarmos com o momento. Eu acho que é importante fortalecer as habilidades da comunicação das nossas emoções. E isso tudo se trabalha. Por isso, podemos usar diálogos positivos, respirar profundamente, ir dar um passeio, fazer algo criativo, falar com um amigo, brincar, contar até 10 devagarinho, fazer uma carta a nós próprios ou à emoção que estamos a ter. Isto são tudo coisas que eu uso com os meus filhos e que aprendi de outras pessoas, não inventei. Por exemplo, dou-vos um exemplo de um dos meus filhos que houve uma altura que estava com medo de tudo. E eu e o pai estávamos muito preocupados e o meu marido leu, teve a ler sobre isso e um dia disse, já sei, ele vai escrever uma carta ao medo. E eu fiquei, o que é que ele vai fazer? Então, os dois escreveram uma carta ao seu amigo medo. E foi espetacular, porque o meu marido ajudou e ele disse, olá medo, eu sei que gostas muito de mim e que não me largas, e levaram aquilo, e que nesta altura vais ter comigo, e nesta altura concreta, escreveu as alturas que sentia mais medo, e essas coisas todas, e no fim disse, mas olha medo, eu agora quero brincar sozinho, portanto, eu vou-te pedir que agora te vás embora e me deixes um bocadinho em paz, porque não me estás a deixar fazer isto, isto e isto e isto. Por isso, se quiseres, podes ficar comigo, mas não me podes incomodar. Eu não me importo que estejas comigo, mas não podes... Então, escreveu a carta ao medo, pôs num envelope e eu só vos digo que resultou. E ele, no fundo, lidou com a sua emoção. Falou com ela numa altura em que não tinha ainda maturidade para lidar de outras maneiras. Mas há tantas maneiras de podermos lidar com isto. Eu nisto dou umas palmas ao meu marido, também não teve esta ideia, leu-a, mas funcionou. E há tantas ferramentas, mas no fundo a importância é aceitarmos a emoção, falarmos com ela e lidarmos com ela da forma que for melhor. Por exemplo, formas fracas de lidar com as emoções quando estamos desorientados e não sabemos nem reconhecer nem lidar com elas é insultar os outros, é ser agressivo verbalmente, ameaçar, culpar, ter um diálogo negativo ou amoar, não é? Isso é as pessoas que não têm estas ferramentas para dizer o que é que eu estou a sentir e o que é que eu posso fazer para largar esta emoção ou para lidar com ela. É tudo no intuito de se sentir melhor e de criar uns ambientes melhores para aprender e para crescer, para processar as emoções. Porque as emoções, a maior parte das vezes, como não lidamos com elas, ficam presas, oprimidas e não são processadas. Isto são tudo formas de processar as emoções para aquele momento de desorientação irem desaparecendo e irem se tornando momentos livres e momentos em que a criança está segura e está-se a sentir bem com ela própria e em controle e não precisa de chamar a atenção
não sabe como lidar com isso, ao adulto de uma forma negativa. Porque não estamos tão longe deles e há muitas destas coisas que podemos aplicar em nós próprias. A autorregulação tem várias zonas que estão ligadas aos sentimentos e às emoções. Temos, eu já vos expliquei da outra vez, que podem ser vistas em várias cores e, ou assinaladas com várias cores, e se eles identificarem estas emoções e elas estiverem em cada uma na sua casinha, é mais fácil ter ao lado ideias do que é que eles podem fazer se tiverem a sentir isso. Eu dou-vos um exemplo. Por exemplo, o amarelo é o estou lento, o azul é a zona de descanso, o encarnado é eu tenho que parar e o verde é estou bom para ir. Portanto, se eu estou preocupado, nervoso, irritado ou chateado, estou na zona amarela e eu, cá em casa, tenho ideias do que é que eles podem fazer se estiverem na zona amarela. Podem parar um bocadinho para descansar, podem ir beber um copo de água, podem ir dar um passeio, podem ir brincar com os cães, podem ir identificar as emoções e tentar perceber o que é que estão a sentir para poder lidar com isso. Por isso estão numa altura em que não estão a 100%, não é? Se estão muito cansados ou estão a meio gás, estão na zona azul, se estiverem tristes, cansados, chateados ou doentes, sentir-se doentes, podem tentar descansar, falar com um adulto, pedir um abraço, ouvir música. Se estiverem completamente a rebentar, furiosos, sempre aos berros, agressivos, então podem tentar respirar fundo, estas técnicas de respiração, podem falar com um adulto, ir correr, tirar essa energia toda, ou ir descansar, ouvir música e todas as que já falámos, beber água e companhia. Se estão verdes, estão bem, se estão confiantes, estão alegres, estão felizes, calmos e prontos para ir brincar, então estão prontos a aprender, a ouvir, a dar o seu melhor e a corresponder com as expectativas. E este género de quadro em que eles podem identificar como é que se estão a sentir e o que é que podem fazer para esse tipo de emoção, ajuda-os muito. E rapidamente, ou se detecta que eles estão sempre um bocadinho no mesmo sítio e então precisam um bocadinho que se lhes dê mais ferramentas para eles saírem dali, para os motivar, para os fazer sentir bem com eles próprios, para lhes dar autoconfiança, ou então estão bem e estão numa evolução normal e podem continuar até ter um dia menos bom, então que aí vão saber lidar com o assunto. Isto é ótimo para a sala de aula, é ótimo para quando se chega a um lugar, eles saberem onde é que estão, em casa, e podermos também saber onde é que eles estão neste dia, porque as crianças não estão sempre bem e é bom nós como adultos também sabermos detectar onde é que eles estão naquele dia e como é que os podemos ajudar. Por isso, antes de esperar que todos os dias sejam um bom dia das crianças, lembre-se que eles são como nós. Há dias em que acordamos no amarelo, há dias que acordamos no azul, há dias que acordamos no encarnado e há dias em que acordamos no verde. E eles são iguais. Vamos aprender a dialogar, a identificar, a aceitar e a autorregular as nossas emoções. Isso vai mudar a nossa relação, a nossa educação, vai ser muito mais proativa e positiva. É muito importante, porque senão vão se sentir frustrados, estão sempre a querer que eles estejam aqui e isso não há crianças desobedientes, só há crianças desorientadas. Não se esqueçam disso. Hoje foi sobre aprofundar, a lidar e a identificar com as emoções de várias maneiras, com algumas ferramentas pelo caminho para se lidar com elas. Porque as emoções são a base de todo o comportamento. E no diálogo positivo, os melhores educadores são os que mostram para onde olhar, mas não dizem o que ver. Lembrem-se disso. Portanto, vocês estão a mostrar como identificar as emoções, mas eles estão a aprender a sentir, que sentir é bom, que ter emoções é bom e que eles podem mostrar as suas emoções e ser humanos. Para ensinar a lidar sozinhos com as suas próprias emoções é preciso ajuda. Ninguém nasce a saber isso. Imaginem um mundo onde há diálogo, compreensão, liberdade, admiração mútua, responsabilização, amor, felicidade, autoconfiança, entreajuda e evolução constante da criança, com sorrisos, com gargalhadas, com memórias ótimas constantes. Esse mundo existe. Eu já vivi esse mundo. Fui exposta e vi nas salas de aulas, vi
no ambiente escolar, vi em casas dos pais que os meus filhos iam e aprendi com eles, e é possível e é espetacular, e nós vamos conseguir fazer parte desta mudança. Porque nesse mundo nós fazemos um esforço e nós preparamos estes momentos, não deixamos que eles sejam tipo bolas de neve que nos atiram e que nós tiramos bolas de neve de volta. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que isto seja uma infância com memórias boas, e não é só as memórias boas lá fora e de vez em quando, e o chegar a casa àqueles momentos concretos em que há sempre uma guerra. Não é isso que se quer. É possível não ser assim. As crianças não aprendem de educadores que não gostam. Não há conexão emocional, não há aprendizagem. Não se esqueçam disso. E se quiser educar sem berros e sem confrontos, lembre-se que o comportamento é um sinal que está a faltar qualquer coisa àquela criança. Há algo na vossa comunicação e que pode ser trabalhada. Parem, analisem e ajam sobre isso. Na educação positiva, nós é que nos baixamos ao nível das crianças, não exigimos que eles venham ter connosco cá acima e que falem connosco ou façam o que nós levamos anos e anos a aprender. Às vezes é injusta a forma como nós exigimos coisas em idades que eles nem sequer têm maturidade para processar o que nós lhes estamos a pedir. Por isso, a educação positiva foca no que provoca um comportamento, não no comportamento em si. No sintoma, não na reação. Nós focamos no esforço, não no erro, explicamos as expectativas, não somos polícias nem ditadores que depois passamos a multa. Guiamos e orientamos, não acusamos e esmagamos. Empoderamos com ensinar técnicas de comunicação e lidar com as emoções que os empoderem e os levem a ser pessoas independentes, fortes, emocionalmente e felizes. A educação tradicional não liga, muitas vezes, nem valida a criança e as suas emoções. E por isso é que os sintomas voltam e as birras voltam e as reações que nós não queríamos que eles tivessem não se vão embora. Por isso, determine as expectativas com eles, explique-lhes a forma como eles podem autorregular uma série de momentos, dê-lhe essas ferramentas, já dentro das outras conversas já tem muito, e vai ver que tudo vai melhorar devagarinho, sobretudo a vossa conexão e a vossa forma de dialogar uns com os outros. Portanto, é criar um ambiente para que uma flor possa crescer. Trate da causa, não do sintoma. Seja consistente. Fale menos e faça mais. Faça-os sentir ouvidos. Conexão antes de correção. Silêncio para pensarem um bocadinho nisto. Conexão antes de correção. Escrevam isto e ponham no vosso espelho quando forem lavar os dentes, de manhã e à noite, correção e conexão antes de correção. Reduza a sua necessidade de controle, fala ao nível deles, acabe com os subornos, as ameaças e os envergonhar para lhes ensinar. Tenha fé neles, acredite neles, dê-lhes espaço para eles errarem, aprenderem e crescerem. Conheça-os individualmente, não tente dizer da mesma maneira a todos os filhos a mesma coisa, que o mais provável é que eles ouçam as coisas e absorvam de forma diferente. Debaixo de cada comportamento há uma emoção e debaixo de cada emoção há uma necessidade. Quando respondemos à necessidade, em vez de responder ao comportamento, começamos a lidar com a causa e não com o sintoma. Tantas vezes as crianças são castigadas por ser humanas. Não podem estar mal dispostos, irritados ou falar connosco em vários tons. Mas nós podemos. Ninguém é perfeito. Temos de parar de exigir às crianças aquilo que não lhes conseguimos dar. É tão difícil para nós adultos mantermos o controle das nossas próprias emoções. Imaginem as crianças que estão a começar o caminho, que estão a começar a conhecer todas as emoções novas. E nós castigamos-los por isso. Por isso eu relembro, quanto mais criticam as crianças, elas não gostam menos de vocês, elas gostam menos delas próprias. Não se preocupem com o facto dos vossos filhos nunca vos ouvirem, preocupem-se com o facto de que eles estão sempre a olhar para vocês e estão sempre a imitar. Como é que vocês reagem? Acreditar que ser educador e que educar é ter controle total sobre uma situação, é ser um tirano e um ditador. Se a natureza humana é rebeliar contra o controle,
as crianças e os adolescentes vão se rebeliar contra vocês próprios. A forma mais simples de prevenir a resistência é tratar com gentileza, com respeito e de todas as formas que nós gostamos que nos tratem a nós. Como é que eu quero ver os meus filhos? Quero vê-los livres, felizes, curiosos, exploradores, ativos, a usar a sua voz, a gritarem uma ideia nova que acabaram de pensar, a cantar a caminho de casa, a dançar sozinhos. Deem-me os gloriosos criadores de confusão e desarrumação, os sonhadores de montanhas e castelos, com pressa a ir a correr para debaixo das estrelas. Nicolette Gender, mas também Gracinha Viterbo. É isto que eu quero nos meus filhos. E vocês? O que é que querem nos vossos? Deixem-nos ser eles, conheçam-nos por quem eles são e não por quem queriam que eles fossem. Educar não é mandar, é guiar. Boa semana!